Perguntar como é que tá. Estamos com um probleminha com a internet. Boa noite. Nós temos com um probleminha aqui na internet. Eu queria perguntar aí, como é que tá aí? Se o pessoal tá ouvindo minha voz, se tá me vendo, como é que tá? Queria que o pessoal respondesse como é que tá, ou como é que tá aí, se tá ouvindo minha voz, se tá me vendo bem aí. Antes de chamar o convidado, antes de chamar meus saber. convidados, eu queria saber como é que tá aí. Se vocês estão ouvindo o vereador Beca, se tá bem. Olha, falou que tá ouvindo bem, viu, André? E vendo. E estão me vendo aí bem também? Estão me vendo bem, meus amigos? Estão me vendo bem, vendo a minha voz bem? Aí tô aguardando aqui seu pessoal, tá Danilo aqui botando o dedinho, então sinal que o pessoal tá me vendo bem e ouvindo bem. Pronto? Viu? Pronto. Vamos tentar chamar Vicentino? Vamos chamar Vicentino agora, né? Viu? Vamos tentar? Vamos tentar chamar, viu? Olha ele aqui. Oh, pronto. Vicentino. Pode. Grande Vicentino. Isso. Oi, ele aí. Chegamos, meu irmão. Boa noite, Lucas Sicupira, o Vicentino, quem tá feliz é o Luciano Vitória, viu? Sim. Aqui o vereador Beca é Bahia, mas o Luciano Vitória deve estar feliz. Professor e humorista, né? Grande amigo, grande parceiro, irmão, muito obrigado. Eu, apesar de ser Bahia, mas tenho um carinho especial por você. Você é um grande humorista, uma pessoa maravilhosa. Acompanha seus trabalhos junto com o Jair TV Bahia. E você é uma pessoa assim, espetacular, viu? Mesmo sendo Bahia, mas não vou esculhambar, não, viu? Essa parte você deixa comigo, deixa que eu esculhambo já Meu aí. irmão, boa noite, muito obrigado, de verdade. Você é um cara Valeu, Beca. com a gente aqui. Eu queria já começar lhe fazendo uma pergunta, não é isso? Ô, Lucas, vamos lá. Conte um pouco da sua história como professor e como humorista. E quem surgiu primeiro? Rapaz, Boa noite, boa noite, Beca. Primeiro, parabenizar aí por essa sequência de lives, pelo seu trabalho aí junto à sua comunidade, à sua galera aí, principalmente o pessoal aí de Brotas, né, que conta muito com o seu trabalho, com o seu apoio e que precisa muito de você aí, principalmente nesse momento, viu, meu irmão? Jogue duro. Meu amigo, quem foi que chegou primeiro, o humorista ou o professor? Olha, eu vou lhe dizer que as coisas surgiram assim meio que juntas, viu? Na época de escola ainda, eu comecei a fazer teatro na escola. E na época que eu fazia teatro na escola, surgiu também uma grande paixão, não só pelo teatro, mas também pela matemática, né? Eu acabei me apaixonando pelos números quando eu entrei no ensino médio. E as coisas foram caminhando juntas, eu fui convidado pela escola a participar na época de um movimento que estava surgindo, que era o movimento de Olimpíadas Brasileiras de Matemática, e eu acabei me inscrevendo para representar a escola. Estudei na ilustre Escola Teresa de Lisieux, que tinham muitos alunos moradores de Brotas, inclusive. E aí, enfim, as coisas foram caminhando. Eu acabei entrando na faculdade de engenharia, na UFBA, então me formei em engenheiro civil. Só que a minha grande paixão mesmo era matemática, era ensinar, era ser professor. Eu na escola já ensinava para os meus amigos, antes das provas de matemática, a gente ia juntos. E aí as coisas foram, enfim, tendo o seu próprio destino, né? E o humorista veio do teatro. Eu comecei a fazer teatro e geralmente nas minhas cenas eu sempre tinha uma puxadinha para o humor. E em 2008 eu recebi o primeiro convite para dirigir e participar de um clube de comédia que chamava Clube dos Hienas. E aí eu fui dirigir o Clube dos Hienas, acabei entrando como humorista também. E tô nessa vida aí de humorista desde 2008, mas faço teatro desde 1994, estava na escola ainda. E aí depois da faculdade de engenharia civil, eu fiz pós-graduação em matemática, depois fiz mestrado em matemática, fiz licenciatura, e aí estou nessa caminhada com Jair Vicentino desde 2012, já temos 8 anos, né, com a dupla aí na televisão, fazendo humor, e aí a vida seguindo. A história é bem longa, viu, Beca? Aquele quadro, para mim, é maravilhoso. Para mim, tanto você como o Jair são espetaculares. Eu acho que nós, torcedores baianos, né, independente de ser Bahia, ser Vitória, ter duas feras como você, como o Jair, é importantíssimo. Você mesmo tem um papel. Até aquele negocinho seu, que diferente. Você o cabelo, o cabelo. É mais bonito assim, eu acho você mais bonito assim que a camisa do Vitória. Né? Eu tô com a camisa do Vitória, Beca, ó.
A camisa do Vitória tá sempre comigo, meu amigo. Isso aí, irmão. Mas é A muito gente... bom. Parabéns pra vocês, são maravilhosos. Realmente, dois grandes humoristas. Você é um Que cara massa. espetacular. Vamos lá para a segunda pergunta, né? Ô, Vai, Lucas, jogue duro. conta um pouco. Aí quem vai gostar do Vitória, viu? Aí tem, olha, eu tenho muitos seguidores e muitos amigos. Para você ter ideia, na minha casa eu tenho 5 irmãos, todos 5 Vitória. Só tem de Bahia. Aí. Então, Pois meu você povo, é a o único maioria- que, meu você é o único que pessoal, degenerou. A maioria é Vitória. A maioria é Vitória. E quem vai Rapaz. gostar dos dois do Vitória, né? Ô, Lucas, conta um pouco sobre o personagem Vicentino e como surgiu. O personagem Vicentino é aquele ilustre torcedor do Vitória. Quando a gente começou com o projeto, a gente não tinha a mínima noção do que ia acontecer. Na verdade, a gente começou assim, dizendo, vamos tentar, vamos ver o que é que acontece. Recebemos aí a convite. Guga Wala, inclusive, entrou aí na live, Beca, o Jair. Entrou, né? O Jair, né? Manda um abraço para ele aí. Parabéns, Jair. E aí... Aproveitando, Vicentino, só rapidinho, o Jair, vamos fazer uma live com o vereador Beca. Eu tô aí com você, já tô com o meu amigo Vicentino. Agora vem Jair também, vou convidar você, Jair, para fazer uma live com o vereador Beca, meu amigo. Vou lá, né? Pode continuar aí, por favor. Jogue duro, convide mesmo. Ali tem história para render, viu? O Guga é também uma figura aí. E aí, como é que surgiu? Em 2011, final de 2011, eu estava fazendo um show de humor que eu também participava, que chamava Comédia, etc e tal. E um amigo acabou assistindo esse show e falou para um cara que trabalhava na TV, que tinha me visto fazendo show e que tinha sido muito legal, que ele tinha gostado muito. E esse amigo da TV, que na época era Matheus Oliveira, que hoje está na TV Aratu, me convidou para fazer esse projeto piloto junto com Eduardo Oliveira e Guga Wala, né? E aí, em novembro de 2011, a gente gravou um piloto para mandar para a TV dessa história, que eram dois amigos, um torcedor do Bahia, um torcedor do Vitória, que se sacaneavam, mas, acima de tudo, eram amigos, se respeitavam, se gostavam. Então, tinha essa mensagem por trás, que é uma coisa que a gente se orgulha muito, né? Você estava falando aí que, poxa, que você curte o trabalho. A gente tem muito orgulho do que a gente faz. Porque imagina, Beca, a gente faz humor falando do mesmo tema há 8 anos e a gente consegue se reinventar, não ficar se repetindo na mesma história de é sardinha é vice, é sardinha é vice. A gente sempre busca alternativas de humor, de comédia, né? E com coisas que são difíceis na comédia. Por exemplo, a gente nunca falou palavrão, a gente não tem piadas de duplo sentido, não tem piadas de apelo sexual, que quando a gente vai fazer humor são as coisas que são fáceis aí, né? De você conseguir arrancar riso. Então, imagina a dificuldade que é pra gente criar em cima do mesmo tema, sem esses elementos que são causadores de riso. E aí, Eduardo Oliveira, então, teve a ideia dos nomes desses personagens e eu e Guga criamos aí essas duas figuras. E a primeira vez que a gente foi pro ar, em março de 2012, a gente não imaginava, Beca, de jeito nenhum que ia ser essa repercussão. Na verdade, até o pessoal da equipe diz, não, isso não vai durar muito tempo. E eu era um da equipe que eu dizia, nada disso, isso vai durar muito tempo, porque essas piadas, elas são infinitas, né? Você vê aí, a cada bavi surge uma piada nova e a gente consegue aí alimentar esse repertório de uma forma infinita, né? O quadro de vocês, para mim, é um dos melhores quadros na televisão. Eu mesmo, quando eu sempre estou vendo esporte, Maria, quando eu não vejo Jair Vicentino, uma vez mesmo estou um pouco afastado. Sabe que acabou, meu Deus, esse quadro? Porque o quadro de vocês é fantástico. Eu acho que hoje a TV Bahia acabar esse quadro, que o povo caia matando. Volta Jair Vicentino. Jair Vicentino, porque é um quadro maravilhoso. Viu? Tanto você como o Jair são maravilhosos. São duas grandes. Que maravilha. Né? Obrigado. São espetaculares. Mas vamos lá, né, amigo, para a nossa terceira pergunta. Fala um pouco desse momento da pandemia, agora como professor, e o que mudou nas aulas virtuais? Veja bem, Beca, eu além de ser ator, como você fez na apresentação aí, eu sou professor também. Eu sou professor há mais de 20 anos, eu comecei... Professor de matemática, né? De matemática, de física e de teatro.
mais matemática e teatro, né? A física entrou aí porque, você sabe, eu sou professor da rede estadual também, então eu sou professor tanto de escola particular quanto da escola pública. Ah, você ensina na escola. E Qual é a escola que você ensina pública? eu ensino no Nelson Mandela, lá em Piripiri. Piripiri. É, meu amigo. Ah, Que também está sofrendo muito, viu, meu irmão, com sofrendo, essa sofrendo. coisa. Tá demais lá. Inclusive, a nossa escola é colada com a UPA e a diretora tem ido lá de vez em quando e falado que tá uma situação bem complicada lá na UPA. É bem difícil. E aí, o que é que acontece? A gente está vivendo dois mundos totalmente diferentes, né? Porque eu, dentro da rede particular, hoje eu sou professor também do Sartre, Escola SEB, né? Como professor de matemática, e professor do Portinari e da Girassol com o teatro. Então, eu tenho escolas particulares e públicas, e eu vejo que a realidade é totalmente diferente. Então, quando se tem essa discussão de adiar ou não o Enem, é óbvio que a gente precisa adiar o Enem para dar oportunidade para essa galera que hoje não tem tantos recursos, né? Como a rede privada tem. Na rede privada, as aulas estão normais. Eu estou dando aula normalmente, virtualmente, né? Então, toda manhã eu me encontro com meus alunos, a gente fala de todos os temas, eles têm os seus smartphones, os seus notebooks e conseguem acessar todo o material virtual, dar prosseguimento aos seus estudos. Mas com a rede estadual, com a rede pública, a gente sabe que não é a mesma realidade, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso à internet, às vezes o acesso à internet é precário, né? Muita gente da rede estadual, estou falando isso dos meus alunos, mas você tem locais muito afastados, desculpa, na rede estadual, que é zona rural e etc., que às vezes nem iluminação pública tem para essas crianças poderem estudar, né? Então, são duas realidades totalmente distintas. As escolas particulares conseguiram se movimentar rapidamente para conseguir amenizar o dano dessa pandemia, né? Então, as crianças estão tendo acesso a conteúdos, as aulas estão bem bacanas. O bom é que a gente precisou se reinventar, então descobri um bocado de coisa nova. Eu mesmo já descobri uma série de coisas interessantes aí para minha dinâmica de professor mesmo, né? Essa coisa de videoaulas, de você trazer a tecnologia mais para dentro da sala de aula, é muito bacana. Mas sempre aí enfim, eu não deixei também os meus alunos da escola pública assim totalmente desamparados. Eu gravei algumas aulas e disponibilizei para eles no site da escola, no YouTube. Tenho mandado materiais escritos para que eles possam ler e fazer as tarefas, mando todos os gabaritos, enfim. Tenho tentado ajudar, mesmo distante, mas a gente sabe que não é fácil não, viu, irmão? É complicado. É verdade mesmo. A situação está muito difícil, realmente. E a gente não tem. A gente sempre vem aí, que eu venho acompanhando o prefeito, não tem previsão, né? Para quando é que vai começar as aulas, né? Eu não sei se. Eu, assim, o que eu penso assim, Lucas, assim, talvez lá para meados de julho, agosto, eu não sei. Realmente fica difícil, né? Segunda-feira mesmo o prefeito vai falar algumas coisas que vai reabrir em Salvador, mas que não é muita coisa, não. Porque você sabe como é que está a pandemia aí, segundo os dados que o nosso secretário de saúde falou, que os nossos hospitais têm que chegar a 60% do leito. E hoje estava com 85%, agora chegou a 66%, com esse feriado que foi antecipado, com isolamento, porque o isolamento é importantíssimo. E aí acha que se tiver 60% dos leitos ocupados, o prefeito vai começar realmente a reabrir as coisas, porque sabe que a economia está cada vez mais caindo, desemprego, uma situação grave no nosso país, né? O povo passando dificuldade, passando até fome. Mas com fé em Deus, nós vamos. Isso aí vai ser safado, com fé em Deus. Agora vamos para outra pergunta, né? Qual a sua opinião sobre a volta dos campeonatos? Você acha? Do futebol do campeonato, os campeonatos de futebol. Beca, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu tô num momento assim de que a gente vai ter que se reinventar em tudo, né? Inclusive no futebol, cara. De fato, eu não sei como vai ser. Você falou sobre não sabe quando é que a gente retorna às aulas. Hoje o governador falou que não há chance nenhuma de cancelamento do ano letivo. É importante que a gente continue lutando por isso, para que a gente não perca o ano letivo. Mas pode chegar um momento que isso seja inevitável, né? A gente não conseguir correr atrás de todo esse tempo perdido, principalmente na rede pública, né? Agora, os campeonatos, de fato, eu fico me perguntando, eu também sou da área de teatro e fico pensando, meu Deus, como é que
como é que vão ser os públicos, como serão as plateias? E aí eu estava lendo algumas coisas essa semana, vendo que um teatro em Berlim retirou cadeiras e colocou um distanciamento entre as poltronas para que as pessoas pudessem assistir ainda a espetáculos lá na Alemanha. Mas como, cara? Como que vai ser o futebol? O futebol que está voltando fora do país, né, na Europa principalmente, eles estão evitando o público, né? Então o público não está indo, mas os jogadores ali estão o tempo todo interagindo e trocando, né, ali as suas secreções do corpo, enfim. E aí acho até uma coisa engraçada. Eles, na hora de comemorar gol, comemoram com o cotovelo, mas estão o tempo todo em contato físico. Você não tem como evitar. E até saiu uma reportagem também essa semana dizendo que um dos jogos do Campeonato Espanhol foram quase 50 pessoas que morreram por conta de estarem nesse jogo no dia em contato com o coronavírus. Então a gente fica assim realmente sem perspectiva, sem saber como isso vai acontecer. A gente sabe que o futebol é um ramo milionário, né, que depende aí de muitos patrocínios, inclusive vários clubes estão perdendo seus patrocínios. Televisão reprisando jogos para tentar deixar vivo, né, esse sentimento no torcedor. Mas, de fato, eu não sei. Eu acredito que tudo vai voltar gradualmente e tentando se ajustar. Vamos liberar aqui, vamos ver como é que vai acontecer. Se não der muito certo, a gente vai moldando até achar a forma certa disso acontecer. Eu acredito que o futebol vai voltar sem público durante um tempo. Inclusive, na Alemanha já está assim, né? Na Alemanha já está assim, sem público. E, posteriormente, eu acredito que eles devam liberar não a capacidade total do estádio, uma capacidade muito reduzida e sugerindo o distanciamento entre os torcedores, né? Eu imagino que seja esse formato aí, a volta do futebol. Mas a gente está morrendo de saudade, viu, Beca? Eu mesmo tô morrendo de saudade de bater no seu Bahia. Apesar de eu ser Bahia, não vou esculambar, mas você podia fazer uma brincadeirinha aí. Você que precisa de Vitória, tá com saudade, viu? E eu tenho muitos amigos rubro-negros, não me importo de você dar uma gozadinha se você quiser, não. Porque eu sei que você é não, meu irmão. E o pessoal, Beca, aperta para brincar um pouquinho. Eu não vou me aborrecer, não. E vou lhe convidar para domingo, a gente assistir 16 horas, aquele grande Bavi, que eu sei que você é, para a gente ver aqui. Não vamos esculhambar, não. Rapaz, eu tava lá. Tava lá naquele jogo, dentro do campo, assistindo de lá do campo. Foi um jogão, viu? Um jogaço. E aí, você falando aí da questão do ficar em casa, realmente é muito importante, né? Que as pessoas fiquem em casa. Só me preocupa o torcedor do Bahia, né? Que não tem casa para ficar e aí... É isso, meu irmão. Tá bom, tá certo. Agora tem outra pergunta para lhe fazer aqui. Deixa um recado para os seguidores nesse momento de pandemia. Essa foi boa, que a gente não tem casa. Viu? Rapaz, é complicado. Meu irmão, o recado que eu tenho para dar são coisas que, inclusive, eu venho me trabalhando, porque a gente também pira, viu? Quando fica assim muito tempo, mesmo a gente que trabalha com humor, acha que é felicidade o tempo todo. Não, tem seus momentos de tristeza, seus medos, né? Não saber como isso vai prosseguir aí. Eu mesmo tenho pais que já são idosos e fico com medo deles, né? Fico com medo da família, dos amigos próximos, né? Das pessoas em geral. E aí o recado que eu tenho para dar é: vamos se manter firme, vamos tentar evitar ao máximo. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ficar em casa porque precisam trabalhar, precisam do seu sustento. E a gente também não pode, né, recriminá-los. Mas é importante que quem puder, neste momento, fique em casa. E que sabendo que quando tudo isso passar, a gente vai precisar estar aí vivo, né? Vai precisar estar com saúde para correr atrás desse prejuízo. Que não se engane, né? Todos nós sabemos que são muitos os prejuízos e que a gente vai precisar ter muita força para correr atrás de todo esse tempo que a gente perdeu com esse vírus, né? Eu acho que ninguém, nos seus piores sonhos ou pesadelos,
imaginaria que o mundo ia viver uma situação dessa, né? A gente foi pego de surpresa e eu acho que o Brasil demorou muito para tomar suas decisões. A gente ficou perdido durante muito tempo e por isso talvez hoje a gente tenha virado aí um grande platô mundial dessa doença, né? Hoje nós estamos batendo aí vários recordes. Então, se a gente não se conscientizar, se a população não se conscientizar, ficar indo para a praia, ficar indo para a praça, e etc, etc, a gente não vai conseguir reduzir nunca essa curva. E quando a gente vai voltar convivendo com o vírus. Então, é muito importante que a gente saiba que, embora estejamos menos em quarentena, a gente vai estar com o vírus circulando do mesmo jeito, porque essa vacina vai demorar um ano e meio para chegar aí. Então, muito cuidado, gente. Cuidem de todos, se cuidem e tenham resiliência. Nesse momento, eu acho que a palavra que vai segurar a onda é resiliência mesmo. Tá? Sorte para todos e saúde. Verdade, eu já vi aqui, Rafa botar aqui, o melhor professor, imagine. Melhor Rafa, professor. O Lucas, é brincadeira. Lucas, o nosso Vicentino, né? Você é uma Sou eu. Eu queria, do fundo do meu coração, lhe agradecer. Muito obrigado. Você, para mim, não é só um grande professor, como você é um dos grandes alunos da Bahia. O seu quadro de Bahia é um quadro excelente, extraordinário. Apesar de você ser torcedor do Bahia, mas você já comeu meu coração, já me conquistou, né? E queria lhe fazer um pedido. Se você, na eleição, não tiver quem votar, vote Beca. Apesar de Beca ser Bahia, mas vote Beca. Meu amigo, muito obrigado. Eu espero lhe conhecer pessoalmente. Vou marcar com o André para lhe conhecer você pessoalmente. Já uma vez eu conheci Jair, não sei onde fui, em algum lugar eu conheci. Agora você, eu não conhecia pessoalmente. Muito obrigado de verdade, viu? Apesar de tricolor, mas sou seu fã, viu? E não vou esculhambar, não, viu? Obrigado, fica com Deus. Muitíssimo obrigado. E vamos marcar para te conhecer pessoalmente, viu, irmão? Boa sorte, sim. Jogue duro. O vereador Beca sempre vai estar à sua disposição, viu? Pronto, obrigado. meu irmão. Em nome muito da obrigado. Vitória, muito obrigado. Ô, meu irmão, aqui, olha, você sabe que eu tenho Fique em casa, você cuidar, viu? Fique em casa. Dando aquela dúvida já aí, Vicentinho aí, firme e forte. E torcedor do Vitória aí, ó, quem puder, acolha um torcedor do Bahia, que mora na rua, que não tem teto. Acolha, gente, para eles não ficarem na rua, viu? Eles não podem ficar na rua nesse momento. Mas, Beca, te agradecer mesmo. A gente sabe que esse momento, se a gente não se ajudar, se a gente não der uma palavra de amor, de carinho ao próximo, né, fica ainda mais difícil da gente atravessar esse momento. Marcelo Lima aí, ó, eu sou Vitória. Muito bem, Marcelo. Jogue duro, pega Leão. Aí, ó, tamo junto. Cheio de torcedor do Vitória aqui, meu irmão. É isso aí, verdade, solta o Leão. Mas o torcedor do Vitória é amigo do vereador Beca. Eu não tenho nada contra o Vitória. São todos meus amigos. E era isso que eu ia te dizer. Você sabe, Beca, que eu recebo muitas mensagens assim de torcedores, né? Dizendo, olha, eu sou Bahia, mas eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho. E isso é que é o legal, né? Claro, o seu trabalho para mim é extraordinário. Eu mesmo dou risada pra caramba com você, com o Jair. São pessoas, vocês dois são fantásticos. Isso é que é legal, velho. Um grande abraço. E é bom, né? Independente, Vicentino, como falou Lucas, de ser Bahia, de ser Vitória. A gente sabe que o Bahia e o Vitória são dois grandes times do futebol baiano, né? Que representam bem a Bahia. Claro que vai esquecer essa rodação, mas a gente sabe que hoje, tanto o Bahia como o Vitória são dois times grandes que representam bem o nosso futebol, né? Então, hoje a gente tem pessoas como você, como o Jair, é extraordinário, só é bom para a Bahia. E tomara que comece logo o Campeonato Brasileiro, que é muito bom, é gostoso, né? Hoje Vitória segundo, Bahia primeira, amanhã pode ser o Bahia na segunda, Vitória na primeira. Isso aí faz parte da vida, viu, irmão? Você sabe que a gente... Verdade, viu? Valeu, Beck. Você sabe que Jair Vicentino passou por todas as possibilidades, né? Já teve Vitória na primeira, Bahia na segunda, os dois na primeira, os dois na segunda, o Vitória na segunda, Bahia na primeira, a gente já passou por todos eles. Deixa eu lhe fazer um convite a você. Nós tivemos uma live até com esse humorista, Renato Piaba. Aí Renato Piaba é engraçado. Eu convidei ele, aí eu falei, Piaba, eu vou levar você para fazer uma live lá na minha comunidade, que é do modo Luiz Anselmo, ali no Matatu. É minha comunidade, uma comunidade muito pobre, que eu sou antes mais. Aí eu vou levar você, não me cobra, nunca achei caro, não, Beca, fique tranquilo. A minha coisa eu vou dizer, vou levar Jair Vicentino, fazer a minha comunidade agora não vai me cobrar um cachê caro. Eu vou levar, estou falando sério. Vamos. Porque lá a gente é dividido, Bahia e Vitória é muito bom, porque a irmandade é muito importante, viu, irmão? E onde a gente chega... Pandemia, eu vou entrar em contato com você, com o André,
E a gente vai levar vocês dois. Agora, é claro que não é de graça. Agora não vai cobrar aquele cachê caro, porque a gente não é nem Marcelo, nem é Paulo Ô, meu Carneiro, irmão. nem é quando é do Bahia, esse Belintã, e nem é também Belitani. Bahia, né? É, tá certo, Beca. Tá Irmão, bom, muito meu amigo. obrigado. Conte com a Gostei muito gente. de você. Já gostava do seu trabalho, já era seu fã, mesmo sendo Bahia. Lhe conhecendo agora, passa a gostar mais ainda, meu irmão. Que Fica bom, com Deus. Muito Beca. obrigado, de verdade. E a gente vai se ver e vamos se falar, viu? Valeu. Um abraço pra Um André abraço, aí. obrigado, viu? Valeu, Lucas. Fica com Deus, gente. Um abraço. Tá. Grande Lucas, né, André? Grande, Um cara muito grande. bom, importantíssimo. A, uma pessoa a boa. live começou meia... pouquinho. A gente pede desculpa ao nosso pessoal, né? Porque a live começou assim, André, mas graças a Deus, né, André? Graças A a live Deus. melhorou bastante, né, isso, André? E agora tá aí o nosso Lucas, né? Quem gostou pode ser o dono Vitória, mas eu prometo outras vezes aí também, viu? Para gravar o Senhor do Bahia. Vereador, para a gente chamar a nossa outra convidada, passa rapidinho os bairros e a Pronto. quantidade de infectados. Isso, André. Eu vou passar que é importantíssimo, né? Porque já que a gente não cruzou, para uma Brotas, por exemplo, meus amigos de Brotas, André está com 123 pessoas infectadas. O importante, estava passando aí com o Lucas, aí, o nosso Vicentino, que é importantíssimo o isolamento, né? O isolamento é uma coisa importante, André, porque até o nosso prefeito vinha falando, né? Que a gente manda um abraço ao prefeito Assemineto, ao nosso vice-prefeito Bruno Reis, que o isolamento, André, é importante, porque os leitos do hospital hoje, daqui em Salvador, está com 75% já ocupado, mas se nós chegarmos, André, até 60%, Neto já vai começar a abrir, já vai começar já a afogar e abrir as coisas, que a gente precisa que a nossa economia funcione, mas para que isso aconteça, o povo tem que continuar no isolamento, né? Então, Engenho Velho de Brotas, 57 pessoas. O Engenho Velho é um bairro que futuramente deve ser fechado também, né? Já conversamos com o prefeito, 57 pessoas no Engenho Velho, nosso Curuzu de Johnny Beach, Curuzu, grande Curuzu, um abraço a todos os valores do Curuzu, 23 pessoas também no Curuzu, vem crescendo dia a dia o Curuzu, então é preciso que o povo do Curuzu fique em casa, come de farinha, o Imperador Becker tem um trabalho extraordinário, o pessoal do Vale do Matatu aí, os amigos do Vale come de faria, 62 pessoas infectadas. Então você vê que come de faria vem crescendo muito, come de faria. É impressionante, André, como vem crescendo come de faria. Então é preciso que o povo de come de faria, do Vale do Matatu, vamos nos conscientizar e ficar em casa, né? É que é muito importante o isolamento. Luiz Anselmo, né? O bairro do vereador Beca, Luiz Anselmo que vinha, que como iniciamos com 2, o Luiz Anselmo está com 6 pessoas. Tudo bem, o Luiz Anselmo ainda está um pouquinho, mas é preciso que possa o Luiz Anselmo. Aliás, André, o Luiz Anselmo é um lugar que a gente sofreu sempre dando ali pelo Luiz Anselmo. O povo realmente está muito consciente, mas é melhor que fique mais ainda, né? E queria dizer, André, que amanhã a gente começa com a higienização do Baixão. Né? Como eu tinha acabado de falar, amanhã, às 9 horas, vocês, moradores do Baixão de Luiz Anselmo, a gente vai junto amanhã, a partir de 9 horas da manhã, 9h30, higienizar todo o Baixão de Luiz Anselmo, André. Depois vamos chegar a Churupita, vamos chegar na Rua das Pedrinhas, vamos chegar no Beco Eleodoro de Lita, vamos chegar na Santa Teresa, vamos chegar no Conjunto Laura Catarina, vamos chegar no Vale do Matatu, André, 7 de Abril, Lobato, né? Curuzu, e o vereador Beca está aí para trabalhar, para correr. Então já começamos amanhã pelo Baixão de Luiz Anselmo. Vocês, moradores do Baixão, até amanhã. A higienização total do Baixão, contra o coronavírus, contra o dengue, contra a chikungunya, né? Tudo amanhã, né? Lá no Baixão, amanhã vai ser muito bom lá no Baixão, né? 7 de abril, nosso amigo, que eu não vi nem ele entrar ainda, não sei qual é o caso, nosso Madison. Não entrou, nosso Madison e a mulher dele, Fabinha. 23 pessoas infectadas, Samuel, do Beco Eleodoro. Vai ter no Beco Eleodoro também, Samuel. Nossa higienização do Beco Eleodoro. 23 pessoas infectadas. E também na Senhora Mandaia, minha amiga Natalice. 23 pessoas infectadas lá em 7 de abril. Lobato, como eu falei, né? 77 pessoas no Lobato. Cana Brava de Paulo Preto e de Leandro. Vamos também fazer higienização no Lobato. Lobato não, Cana Brava. Já está com 25 pessoas, né, infectadas no Lobato. E Vila Laura, tão perto ali da gente, é perto de Luiz Anselmo, Vila Laura e Matatu. Como cresceu, André? Vila Laura e Matatu. Vila Laura, 26 pessoas infectadas na Vila Laura. E no Matatu, 23 pessoas, André, infectadas. Então você vê, tão próximo ali da gente, Matatu, Vila Laura com 26, Matatu com 23, Come de Faria com 62 pessoas infectadas, próximo da gente. Então, amanhã, a vocês, moradores do Baixão de Luiz Anselmo, vamos começar amanhã higienização de todo o Baixão de Luiz Anselmo. Começa amanhã contra coronavírus, contra chikungunya, contra o vírus do dengue, né? Esse aí, amanhã no Baixão, amanhã vamos fazer um grande trabalho do Baixão, depois vamos passar a partir para Churupita, e aí vai. Todo o Luiz Anselmo. Esse, André? Isso aí. Vereador, vamos agora chamar a nossa segunda convidada, a professora Franciene Ferreira. Ela é professora de português, redação e Libras, direto do Rio de Janeiro. Pronto, vamos lá. Vamos falar com nossos seguidores sobre isso, sobre o NEM, sobre tudo, né, André? Vamos procurar ela aqui. Professora Franciene. Franciene, isso. Muito
bom, importantíssimo. Do Rio de Janeiro, né? Isso. Aí, Diretamente. de Teves, professora Franciene. Aqui, Franciene, vamos lá. Vou deixar ela online para falar com o senhor. Coisa boa. Hoje a nossa live está falando de educação. A educação, que é importantíssima a educação, né? A educação. Boa noite. Olá, boa noite. Minha amiga, professora Franciene Ferreira, de português, redação, Libra, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade tão linda, né? Para mim, Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. Adoro o Rio de Janeiro. Professora, muito também gosto dessa participação. Eu estou muito feliz para a senhora estar com a gente aqui, para que a senhora possa passar um pouco da sua experiência para os nossos seguidores. Não é isso, André? Isso. Boa noite, professora Franciene. E já queria iniciar com uma pergunta para a senhora. Professora, fala um pouco sobre o cancelamento do Enem e o que muda com isso. Sim, então, boa noite, muito bom estar aqui, podendo falar de educação, né, com o pessoal aí, com a população. Obrigada pelo convite. O cancelamento do Enem, né? Teve muita polêmica sobre o adiamento, se era para ter ou não, algumas pessoas foram contra. Só que acontece que no Brasil existe uma desigualdade muito grande, até de acesso à internet, né? E a gente percebe que a maioria dos estudantes da rede pública, eles não estão tendo acesso à internet ou um acesso de qualidade. Então, quando a gente tira a aula presencial devido a essa pandemia, que foi necessário, né, para evitar a propagação do vírus, esses alunos ficaram em desvantagem, porque eles não estão podendo se preparar para a prova do Enem, né? Porque a gente tem uma realidade, até estava aqui pesquisando, da escola pública, 6 milhões de alunos não têm acesso à internet. E depois desses 6 milhões, mesmo aqueles que têm, às vezes não têm uma internet de qualidade boa, fora que não é só a questão da internet que possibilita eles de estarem estudando. Essa classe, esses alunos da escola pública, eles fazem parte da população de baixa renda. É a população que mais está sofrendo nessa pandemia, não é verdade? Não tem condições de fazer um isolamento da maneira adequada. São as pessoas que estão sofrendo com desemprego, com a presença do vírus muito mais presente, né, nesses lugares. Tem pessoas que não têm um saneamento muito bom, básico, né, de limpeza. E até por experiência pessoal que eu posso dizer, né, a gente vê alunos assim que não estão podendo nem estudar porque eles precisaram começar a trabalhar para ajudar a complementar a renda. Então, assim, essa questão do acesso da internet, que às vezes quando a gente vai pesquisar na internet é o que é mais falado, também não está considerando esses outros fatores que atrapalham esses alunos a terem uma competição mais igualitária, né? Saiu a pesquisa agora dos inscritos no Enem, foram 6 milhões de inscritos, 6 milhões e 100, né? E entre todos esses inscritos que estão no terceiro ano, 81% são alunos da escola pública. Ou seja, quem iria ficar mais prejudicado? Né, sem poder estar tendo uma aula, fora também que não é só a questão, como eu citei, da falta do acesso à internet, da falta de poder estar estudando, mesmo ainda que ele tenha uma internet, dar a internet para ele não solucionaria totalmente o problema, porque são alunos que não estão conseguindo estudar porque trabalham, ou eles não têm em casa um ambiente de estudo favorável, né? A realidade dos alunos da escola pública é totalmente diferente dos que estão na privada, né? Então, o adiamento do Enem, ele foi necessário para que você deixe não tão desigual. Antes da pandemia, já era desigual essa competição, na verdade, né? Esse concurso. Que a gente sabe que os alunos da escola pública, por exemplo, 1 a cada 600 na escola pública, que são da rede pública, da faculdade pública, vem da escola pública, enquanto 1 em cada 4 são da rede privada. Ou seja, o número de alunos que vem da escola pública e consegue ter acesso à faculdade pública é uma minoria, é uma parcela muito pequena da população. Então, o adiamento foi muito importante para que a gente possa não aumentar tanto essa desigualdade, porque, na verdade, desigual sempre foi esse concurso, né? Então, assim, na minha opinião, o adiamento era o mínimo que dava para se fazer nesse momento, né? Para que a gente possa não aumentar essa desigualdade do acesso ao ensino superior por esses alunos que são os mais prejudicados nesse momento da pandemia, né? Verdade, certíssima senhora. Ô, professor, como está sendo a adaptação dos professores com as aulas virtuais? Eu também posso falar por experiência própria, e também a gente pode ver que em outros estados como que está sendo, né? Porque eu posso dizer pelo Rio de Janeiro, né? Eu sou professora da rede pública estadual aqui no Rio de Janeiro, né? Dou aula na cidade de São Gonçalo. Para quem não conhece, é a vizinha de Niterói, porque o pessoal conhece mais Niterói, né? A adaptação está sendo a seguinte: a gente encontrou algumas dificuldades dos próprios professores, né? Que nem todos têm muita habilidade com as tecnologias. Nós não fomos preparados, né, para atuar com essas ferramentas digitais.
Fora os outros problemas de... Tá todo mundo... Ninguém tá bem nesse momento, né? São muitos estresses, professores muito ansiosos, tentando dar conta dessa ferramenta, tentando equilibrar entre compreender o aluno que não acessa uma plataforma por dificuldades, né, de acesso à internet, ou dificuldades que estão passando pessoais devido a essa pandemia. Mas assim, a gente tá se virando como a gente consegue, a gente teve um cursinho ali ou outro, mas a gente está se adaptando. Por exemplo, o professor que teve aqui anteriormente, né, o comediante, ele falou que dá aula na rede privada e na rede pública. Eu também, né, porque eu sou professora da faculdade particular e faculdade do ensino básico público. E eu vejo essa diferença muito gritante. Eu convivo com essa realidade, né? Os alunos de escola de faculdade particular, eles têm acesso à internet, então eu estou dando aulas online. No meu horário que seria lá, eu estou em casa e estou assim, como nós estamos aqui, eu dando minha aula. Na escola pública, pelo menos no estado, foi adotado uma plataforma que a gente envia só atividades, então não é aquela aula online, né? Está sendo difícil para alguns professores, a gente acaba tendo muito mais trabalho nesse momento, porque tem professor que precisa gravar o vídeo, editar vídeo, ter uma ferramenta que, né, um computador que dê conta desses aplicativos. E a gente está todo mundo tentando lidar da melhor forma possível, né? Controlar essa ansiedade, se proteger, tentando não sair, tentando fazer aulas um pouco mais dinâmicas e compreendendo a realidade do aluno que não consegue acessar por algum motivo. A gente tem que estar atento. O aluno tem internet, ou o aluno tem internet, mas eu tenho alunos que não têm internet, mas não estão acessando porque precisaram começar a trabalhar de alguma forma, né? Então, assim, eu diria, em resumo, que a nossa adaptação, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, os professores, né? Também pesquisei em outros estados, estão todos na mesma, os professores não têm muita, alguns não têm, né, intimidade com a tecnologia, e mesmo os que têm, é uma realidade nova, porque dar aula presencial e, de repente, você dá aula à distância, foi uma mudança muito repentina para todos nós, né? Uma semana a gente estava lá dando aula presencialmente, na outra semana, de repente, ficou tudo parado, a gente teve que se reinventar, né? Então é um momento difícil, tá sendo necessário essas plataformas digitais para ter algo para não deixar sem, porém também não está dando, não tá abarcando todas as pessoas, infelizmente, né? Mas a gente está se adaptando, tentando manter, né, a calma, tentando se adaptar às novas plataformas, fazendo o que é possível. É isso. Eu queria que ela falasse um pouco sobre a importância das Libras. Sim, sim. A Libras, né, eu conheci Libras na faculdade, porque a Libras ela é uma disciplina obrigatória para quem faz faculdade para ser professor, né, quem faz licenciatura. E hoje, então, eu também dou aula de Libras na faculdade para pessoas que estão se formando professores. Porque é muito importante você estar preparado para quando chegar numa sala de aula, encontrar um aluno surdo, né? Nas faculdades, a gente dá uma disciplina só, que representa, então, só 6 meses. Obviamente, não dá para aprender uma língua em 6 meses. Mas o que a gente trata também na minha aula? A gente não aprende só a língua, a gente aprende a entender o lado do surdo, quais são os seus direitos, quais são as suas dificuldades, o que eles têm direito na educação. E é muito importante, eu né, como professora, conheço, né, a comunidade surda, eu acho muito importante que a gente aprenda Libras, para quando a gente tiver alguém do nosso lado que seja surdo, ele não fique excluído, porque existe uma questão da exclusão ainda. Por mais que eles tenham direito, eles têm direito à educação, têm direito a ter um intérprete, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre esses direitos conseguem ser garantidos no dia a dia, ali no cotidiano, né? Então, quando a gente pensa em, de repente, aplicar uma Libras para que todo mundo aprenda, os ouvintes aprendam sobre Libras, a gente está dando o quê? Mais acesso a essas pessoas a diversos espaços, eles não ficam excluídos, né? Então, até juntando o assunto de Libras com o Enem, por exemplo, vamos observar a situação dos alunos surdos. Eles mesmos já relataram que não conseguem acompanhar as aulas na plataforma porque o intérprete não está lá, junto com a professora. Então, eles, por exemplo, é um grupo que está totalmente excluído. E eles vão ter o Enem em Libras, mas eles não têm como ter a preparação em Libras, né? Então, são dificuldades que a gente está tentando ver aí, né? Os secretários estão tentando ver. E é isso, eu acho muito importante a Libras, a gente reconhecer que existem essas pessoas surdas, elas não são pessoas incapazes, são só diferentes de nós, né, e que têm seus direitos, direito à educação, direito à saúde, direito a fazer o Enem, entrar numa faculdade. E espero que um dia, quem sabe, um sonho assim, de que todo mundo possa ter Libras na escola, né, para que a gente possa aprender essa língua, a gente possa se comunicar com o surdo, seria bem legal, né? Seria bem interessante. É verdade. É bom que essa matéria entre nos colégios do Brasil, né? Que é importante, né? Sim, seria. Alguns estados, municípios já adotaram. A senhora aqui com o mudo não está entendendo nada. Então é importante. É verdade. É Sim. muito importante. O surdo não consegue entender.
Verdade. Eu queria... Qual a opinião da senhora sobre o atual momento da educação do Brasil? A atual situação, meio que juntando também com o que eu falei no início, ela está complicada pelo motivo da grande maioria das escolas não terem acesso à internet, os alunos, perdão, não terem acesso adequado à internet, né? A gente vê, então, alunos que não conseguem ter um ambiente em casa tranquilo para se dedicar aos estudos, né? A gente vê aí também secretarias pensando se voltam ou não em meio à pandemia, diretores que precisam sair das suas casas, porque tem serviços que precisam ir na escola, né? A educação, muitas pessoas estão preocupadas de como é que vamos fazer, se a gente vai perder o ano letivo. E a gente ainda está tudo muito indefinido, né? Que a gente até tinha pensado em falar do final, se a gente vai voltar ou não. Né? Mas assim, é uma situação de pandemia em que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é salvar vidas e se manter bem, né? E, infelizmente, a educação a gente vai ver como que vai tentar correr atrás disso, sabe, vereador? Vai ser tentando compensar em horários extras? Será que o professor tem tempo para esse tempo para dar uma aula extra? A gente não sabe, né? E também as escolas, os estados, cada um está sendo regido por suas leis próprias. E também as escolas privadas, né? O que nós temos? O aluno da escola privada, se a gente for pesquisar em qualquer site, a gente vê que eles estão tendo uma aderência muito boa à internet e estão conseguindo estudar de alguma forma, né? Já o das escolas públicas, que é o que mais preocupante, porque 80% do ensino médio no Brasil é oferecido pelo ensino público. Então, se você for levar isso em consideração, é 80% de alunos que estão tendo problemas na educação. Né? E como amenizar isso? Né? O nosso secretário aqui do Rio de Janeiro fez uma parceria com o Classroom, do Google, e abriu a plataforma e a gente está enviando atividades para os alunos, mas a gente não está dando aquela aula, e como eu falei para o senhor, a gente não está conseguindo que todos os alunos acessem, né? Está tendo uma aderência pequena, muda de escola para escola, mas no geral, como até se a gente for ver, né, pesquisar, um grande número de alunos que não está tendo acesso à internet. E aí, dos que estão tendo acesso à internet, não tem tranquilidade em casa para estudar, ou então parou de estudar porque tem que trabalhar. Né? Então, a gente meio que está nessa questão indefinida, alguns jogos de interesse também, mas eu acho que o primeiro tem que se importar com as vidas, né? Começar a estudar como pode. Se não puder, tudo bem, se manter em casa seguro. E a gente vai ver depois uma estratégia, acredito eu, né, com as secretarias, com os estados, para tentar compensar esse tempo que a gente diz que é perdido, mas é porque é um tempo necessário de reclusão. A gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando a nossa vida, né, quando a gente tenta ficar em casa, né, em isolamento. É verdade. Agora vamos fazer a minha última pergunta para a senhora, né? Tá, ok. A senhora que já deu uma aula aí, né? Eu só tenho que tá dando uma professor, aula, né? Eu até fui lá na minha época de aluno. Tem até um colega que comentou aqui do... Uma professora como a senhora, da sua obrigada, vereador. Uma professora espetacular, né? Isso eu vou falar aqui com o secretário de Educação também para trazer a senhora para aqui, para ensinar o povo aqui em Salvador. Como será a volta às aulas? Qual a sua ideia, Pro? Sim, eu estava quase me adiantando, né? Teve até um colega aqui que falou, e o EJA, como é que fica? Que o EJA é o ensino de jovens e adultos. Eu também estou falando aqui que não tem acesso à internet, mas também tem aqueles que não têm intimidade com essa ferramenta. E o ensino de jovens e adultos, principalmente, são pessoas que não conseguem acessar, não têm intimidade, não sabem mexer com a internet, e eles ficam extremamente prejudicados, né? Já é um grupo de pessoas que está ali lutando para se formar depois de um tempo, de uma certa idade, e no meio dessa pandemia ficou complicado, né? Mesmo a plataforma que eu coloco a atividade, o meu aluno não consegue ver. Sobre a volta, aí, né, respondendo a sua pergunta, algumas secretarias já estão começando a fazer um planejamento de volta, pesquisando assim para julho, junho. Falando do estado do Rio de Janeiro, o nosso secretário disse que ainda não há previsão, né? E ele disse no início, mas tudo pode mudar, que as coisas vão mudando, né? Que só vai abrir as escolas como ele está seguindo a recomendação da Secretaria de Saúde, né, e do gabinete de crise. Então, aqui no estado, as escolas estaduais, mas lembrando que no Rio existem as escolas municipais, né, as escolas privadas. A instituição, que eu não lembro o nome agora das escolas privadas, eles começaram a elaborar um projeto para voltar, um plano de ação de volta. Né? Aí nesse plano inclui
distanciamento de 1 metro, que os alunos troquem máscaras de 3 em 3 horas, que eles troquem o sapato quando chegar na escola. E eles planejam enviar esse texto para os municípios, para os estados, né? Então, assim, por exemplo, falando de universidades, as universidades também não têm nenhuma previsão de volta. A Universidade, por exemplo, de Minas Gerais Federal já se posicionou dizendo que só vai voltar quando tiver vacina, né? Então, se tratando das instituições públicas superior, né? As escolas, então, se voltando ao instituto que está organizando a pesquisa, o protocolo para abrir, eles enviando para o município e para os estados, eles podem até adotar, mas aí eu volto a bater na mesma tecla que existe uma desigualdade muito grande, é uma realidade muito diferente entre as escolas públicas, né, os alunos que são assistidos pelas escolas públicas e os alunos das escolas particulares. É uma diferença muito grande. Então, o que vai acontecer? Os sindicatos dos professores têm sido bastante críticos a esse planejamento de volta, porque eles falam que a gente não tem condições, e eu, enquanto professora também da rede pública, eu concordo com eles de certa forma, que a gente não tem condições de realizar, de fazer isso, seguir esse protocolo de distanciamento de 1 metro. A gente está falando de adolescentes, de crianças, sabe? Colocando professores do grupo de risco, funcionários do grupo de risco, colocando em risco, né? Então, assim, em muitas escolas públicas, acredito que também até na Bahia, não sei, mas no Brasil como um todo, a gente vê falta de materiais básicos. Às vezes não tem papel higiênico, às vezes não tem água mesmo em escolas, tem dias que falta água, não tem sabonete, e é uma coisa de não é a direção. Se você olha, a minha diretora da minha escola é muito transparente, ela mostra pra gente quanto que recebe, as compras que ela faz, e às vezes o dinheiro não dá conta de comprar tudo, né? A verba que eles enviam. Então, a gente pensar em voltar em julho, em agosto, quando o quadro do Brasil não está mostrando uma evolução positiva como lá fora, não é verdade? É meio complicado, porque como é que a gente vai assegurar que isso aconteça? Como é que a gente vai trocar a máscara de todas as crianças de 3 em 3 horas? Vai dar máscara? Vai mandar, então, álcool gel? Vai mandar um material de limpeza? E as nossas escolas têm superlotações. Não sei se o senhor sabe disso, né? As salas elas são muito lotadas, mais do que é permitido. Isso já é um problema antes da pandemia para a gente. A gente dá aula pingando de sol, de calor, porque nem todos os ar-condicionados funcionam. Então é uma situação meio complicada. Você voltar em julho, na época de frio, né, também lembrando disso, que o vírus tem mais condições de se proliferar, e você tentar esse distanciamento social quando as salas são superlotadas. Foi até falado em rodízio, vai só um grupo hoje, outro grupo amanhã. E outro grupo que não for hoje vai assistir na plataforma. Mas se a plataforma vai continuar funcionando, então por que sair de casa, pôr em risco? A questão é, alguns países lá fora já estão se posicionando para voltar, estão seguindo. Mas a gente vê aqui o exemplo lá de fora, eles são muito mais organizados, têm se mostrado mais organizados, e eles estão abrindo agora as escolas, mas eles já estão enfrentando a pandemia há muito mais tempo que a gente. A gente começou em março, né, a enfrentar essa pandemia. Então, assim, a meu ver, né, pessoal aqui, não tem condições. É meu pessoal, mas assim, o sindicato dos professores também está tendo muita crítica. O São Paulo está vendo isso, está bem na frente, verificando essa questão de abrir as escolas com todos esses procedimentos, e o sindicato de lá também está sendo bastante crítico como que eles vão conseguir seguir esse protocolo, se nem antes com as coisas que a gente já precisava básicas, a gente já não estava tendo, né? Então, assim, é um momento delicado, a gente não sabe se eles vão conseguir abrir, até porque antes desse momento que eu falo com você, já estava tendo algumas previsões de abrir escola, e abrir 1º de maio, aí adiaram, nunca estão conseguindo, né? Então, hoje a gente não consegue dar uma posição, não existe uma data certa. Existe pessoas tentando, criando protocolos para que tudo volte, mas tudo é muito incerto. E se a gente for avaliar a condição do Brasil, olhando hoje, o número de mortes, o número de crescimento de casos, o número de pessoas que estão na rua obedecendo ou não, né, esse isolamento, a gente vê que não parece que vai ter sucesso aplicar um protocolo desse em escolas que já passam por problemas antes da pandemia, e lembrando que a gente está tratando de adolescentes e crianças, e que é complicado controlá-las, né? Aquelas crianças ficam agitadas e tudo mais, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração, né? É verdade, a senhora está certíssima. Professora Franciene, eu queria agradecer, assim, muito obrigado de verdade. Um abraço aí grande para essa cidade linda e maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Eu muito obrigado, a senhora para mim é uma grande professora, deu um show, André, deu um show de aula aqui para nós. Estou vendo aqui só o pessoal. Obrigada. Grande professora maravilhosa, o pessoal sempre aqui elogiando.
muitíssimo obrigado. Jesus abençoe a senhora. Jesus abençoe o Rio de Janeiro. E também essa pandemia acabe, não só no Rio, como em todo o Brasil. Mas muito obrigado. Sim. Fica Obrigada, foi um prazer, vereador. Senhora, e queria que a senhora desse suas considerações finais, né, André? Falasse aí. Muito obrigado, viu, professora? De nada, vereador. Então, foi um prazer estar aqui, podendo informar as pessoas um pouco mais sobre a área da educação. Tá? Quem quiser, né, tiver alguma dúvida, me disponibilizo também no meu perfil. Estou sempre respondendo perguntas sobre Enem, estou sempre informando. E obrigada pela oportunidade. E parabenizar você também, que eu tenho visto aí suas lives, né, o seu trabalho. Tem sido bastante importante para informar a população. Isso é muito importante, né? Como eu falei, a população mais carente, a população do Brasil em geral, está precisando muito de informação, de pessoas que digam para elas, fiquem em casa mesmo, né, ressaltando essa importância. Então, parabéns pelo trabalho. E obrigado por poder estar aqui falando com as pessoas sobre educação. Qualquer dúvida, precisando, novamente estamos aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado, professora. Boa noite. Nada. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem em casa. Aí, André, grande live com o nosso Lucas, né, André? Com a nossa Franciele. Ótima live, graças a Deus. Como André, aproveitando a oportunidade aqui, né, André, eu queria, André, dizer aqui, dar os meus sentimentos ao vereador Sabá. O vereador Sabá, que teve hoje o falecimento de sua genitora, sua mãe. Sabá perdeu a mãe dele hoje, o vereador Sabá. Eu queria, meu amigo Sabá, Deus abençoe você, Sabazinho, você, sua família, meus sentimentos, Sabá, a você que perdeu sua mãe, né? E também queria dar meu sentimento a Florinho, lá da Barra do Tubo, que também perdeu uma cunhada hoje também. Meu sentimento a Florinho, a família da cunhada dele, que também hoje veio a falecer, André? Mas as duas não faleceram de coronavírus, né? Graças a Deus não foi de coronavírus. E aproveitando a oportunidade também, André, para mandar um abraço para o meu amigo Bujão da Barra do Tubo. Bujão, que a mãe está fazendo aniversário, né, Bujão? Bujão, meus parabéns, viu, querido? Meu parabéns a você, que a mãe está fazendo aniversário, minha amiga Barbasta. Rapidinho, vereador, já estamos encerrando, estamos no nosso Carminha, limite. isso aí, Carminha. Estamos no nosso limite já de horário, só lembrando... Não esquecer, André, que terça-feira tem vigílio. Justamente a sobre gente, isso. a gente que antecipou o São João, queria dizer a vocês, meus amigos, que terça-feira a live do Vereador Beca com o cantor Vigílio. Eu que sou fã de Vigílio. Ele acabou de mandar mensagem confirmando a live. Falou que delito de ligou pra ver se esqueço o calor do seu amor. É São João e eu aqui tão só, aguando pra dançar esse forró. Vem depressa, minha neguinha. Grande Vigílio. Ele falou que está acompanhando Grande Vigílio. Sou seu fã, Vigílio. Pelo Instagram da esposa dele. Está pedindo um abraço. Sou fãzão de Vigílio. Terça-feira ele vai estar online com a gente. É isso Uma aí. hora com o Vigílio. Coisa boa. Pode dar suas considerações finais. Então, mais uma vez, André, eu queria agradecer a todos os amigos e amigas que estão aí, que participou de Umbanda, Carminha, Barbata, de muitos daqui, amigos nossos, né? Hoje eu queria pedir desculpa, Taizinha, queria pedir desculpa que teve um probleminha mais, nossa live, mas graças a Deus, né? Deus, como você me diz, Deus é Beca. Então, a porra tudo deu certinho, graças a Deus. A gente deu um show aí com os dois educadores. Queria agradecer a Lucas, o Vicentinho, né? E queria agradecer também a professora Carla Franciele, que esteve aqui com a gente. E agradecer a todos os amigos, André, todas as amigas, né? Diga, André. Vereador, lembrar também, a gente começou a transmitir a live pelo seu Facebook pessoal, seu perfil oficial no Facebook. É só colocar Beca, já vai sair na sua página. Hoje já tivemos quase 150 visualizações. As pessoas participando. Então, quem não tem condições de ter às vezes a pessoa não... Se a pessoa quiser, fica lá gravado, pode assistir. Está gravado, fica lá. O resto da sua vida do Facebook. Não é igual o Instagram, que é 24 horas. O tempo todo. Isso é importante, André. Para dizer, André, é o seguinte, André, que amanhã tem higienização em todo o Baixão de Luz Anselmo. A partir de amanhã, vamos correr os trabalhos nas comunidades, não é só no Baixão, não, André, todo o Luz Anselmo, ali vai Baratu, vamos chegar em 7 de abril, no Lobato, no Puruzu. A partir de amanhã, o vereador Beca está lá com a sua equipe, lá no Baixão de Luz Anselmo, para a gente higienização, né? E todo o Baixão de Luz Anselmo é difícil. E matar esses inimigos nossos, que é esse vírus maldito e miserável, né, André? Queria mais uma vez, André, aqui parabenizar todos os bairros que a gente atua, André, Brotas, né? Grande Brotas, Engenho Velho, Curuzu, Come de Faria, Luiz Anselmo, 7 de abril, Lobato, Canabrava, Vila Laura, Matatu, né? Jardim Santa Teresa, Conjunto Barra Catarina, mandar um abraço para toda Salvador, mandar um abraço para todos vocês, são amigos e parceiros do vereador Beca, estamos sempre juntos, levando cada vez a vocês, né? A luta continua. E com Jesus venceremos. Beijo, meus amores. Muito obrigado. Fica com Deus.